E assim, agora é uma parte bem interessante, uma parte um pouco contra-intuitiva, na verdade. Temos mais uma classificação de corrente. E ao mesmo tempo que ela é muito fácil, ela é um pouco estranha de comentar. Mas vamos lá. Ó, outra classificação, eu tinha colocado aqui classificação, né? Real, convencional. Aí mais uma, ó. Escreve classificação de novo, só que agora é em relação a outra coisa, não em relação a quem se movimenta. A gente tem uma corrente que é chamada de contínua e a gente tem uma corrente que é chamada de alternada. São essas duas. Aí também tem alternada pulsante, tem contínua pulsante, enfim, esses dois nomes aqui os mais importantes. Essa é mais fácil de você analisar só com o nomezinho. Assim, de novo, ó, vamos lá. Eu vou usar as palavras possui sentido constante, possui sentido variável, mas levando em consideração que você tem entendido que corrente não é vetor, corrente é escalar, corrente é quantidade de carga. Mas se tem corrente, tem carga se movimentando, se tem movimento é porque tem velocidade. Então a palavra sentido aqui, ela está remetida à velocidade, beleza? Então, ó, o que é uma corrente contínua? É aquela que possui sentido constante. Professor, se ele escrever, né? A gente sempre pensa assim. Se ele escrever numa alternativa de primeiro dia, somatória, corrente contínua é aquela que possui sentido constante. Eu marco ou não marco? Marca. Bem de boa. Pode marcar assim. Agora, se ele colocar uma alternativa perguntando, assim, né? É uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, aí beleza. Aí você fala assim, não, é escalar. Beleza? Mas se ele escrever possui sentido constante, é essa analogia que eu fiz. O sentido é a velocidade da carguinha, tá? Pode marcar sem problema. E a corrente alternada é aquela que possui sentido variável. Como assim sentido variável? Ela vai e volta. E a contínua? Só vai. Né? Então, naquele fio ela tem aquele sentido constante. E se ela for alternada, ela vai e volta naquele fio. Ou seja, se a corrente é contínua, ela fica sempre acesa na lâmpada. Se a corrente é alternada, ela acende e apaga, porque a corrente vai, para, volta, para, vai, para, volta, para, vai, para, volta. Então, se a lâmpada em cima da sua cabeça fica sempre acesa, a corrente é contínua. Se a corrente em cima da sua cabeça acende e apaga, ela é alternada. Aí eu venho e pergunto: a corrente da sua residência é contínua ou alternada? A corrente é alternada. Agora você fala assim: que? Tá louco? É alternada. Fala, professor, mas ela não tá acendendo e apagando. Eu falo assim: ela tá acendendo e apagando. Aí você olha com uma cara feia assim e fala assim: gente do céu, tá doido mesmo. O que tá acontecendo, né? Mas ela tá acendendo e apagando. Só que numa frequência tão alta que o nosso olho não consegue ver esse de acender e apagar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para que você consiga entender. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar o programinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Um vídeo que eu gosto de passar bastante mesmo, ó. YouTube. Vai abrindo o meu, né? Fazer aquela breve propaganda. Aí aqui eu vou colocar assim, ó, helicóptero não gira as hélices. Beleza. Tá, deixa eu só arrumar aqui no programinha para aparecer depois para vocês estudarem, né? Janela, aqui, ó. Beleza. Seguinte, presta bastante atenção, ó. Deixar sem som mesmo, tá? Tem um helicóptero, tá? Vai aparecer na frente de vocês aí na tela de vocês. E ele vai começar a voar, né? Tá, qual que é o princípio básico, né? Para você voar, você tem que ter uma força para cima, né? Então tem que ter ali alguma sustentação. No caso do helicóptero, quem dá a sustentação são as hélices girando, né? E gera essa força para cima. Aí se você quer subir, você deixa ela maior que o peso. Se você quer estabilizar, você deixa ela igual ao peso. Enfim, né? Então, o princípio básico de funcionamento de um helicóptero é gira as hélices, tem essa força e sustentação, e daí você consegue subir. Pronto, esse é o básico. Tem um helicóptero na frente de vocês agora, nesse instante.
que ele tá voando, né? Ele tá subindo. E as hélices dele estão paradas. A pergunta é real ou é fake esse vídeo? Pessoal que assiste Fantástico, né? Tem um programinha que faz isso, de pegar um vídeo e ver se é verdade, se não é verdade, né? Como que chama? Acho que é detetive virtual, não é? E daí é mito ou é verdade? E aí, é mito ou é verdade? É verdade. Aí você fala assim, oxi, tá doido? Não, é verdade. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo é o seguinte. O que é um vídeo? Um vídeo é uma sequência de fotos, não é? Então, principalmente o pessoal que joga, vou jogar em 30 FPS, vou jogar em 60 FPS. O que é isso? São frames por segundo, que são quadros por segundo, que são fotos por segundo. Só que daí, você tá passando, tipo, 30 FPS, são 30 fotos por segundo. Isso te dá o quê? Uma sensação de movimento, né? Vocês conhecem, sabe aqueles quadrinhos que o pessoal vai desenhando, assim, desenha um monte de quadrinhos, que daí você vai passando os quadrinhos e aparece deu movimento, né? É o princípio básico de funcionamento de um vídeo. Então, você tem 30 fotos por segundo, já te dá uma sequência de vídeo. Você tem 60 fotos por segundo, te dá mais fluidez ainda, né? A partir disso, aí tudo parece ser contínuo, mas você tem ali uma passagem de fotos. Só que o seu olho, ele é muito bom, sim, mas ele não é tão potente para ver essa diferenciação. Né? Então, o vídeo é uma sequência de fotos bem rápida, né? Que daí seu olho não deu conta de ver passando as fotos, aí parece que é contínuo, mas não é contínuo. O vídeo não é contínuo. Nesse instante, então, a corrente aí que está passando na sua casa, que tem a lâmpada... deixa eu terminar de explicar o vídeo então, né? Agora, olha só, ó. O helicóptero... Cadê? O helicóptero, as hélices dele estão girando, né? E você tá tirando foto, que são os vídeos, né? Mas aqui aconteceu um fenômeno de a frequência que você tá gravando é a mesma frequência que as hélices estão girando. Então imagina só, olha para a setinha do mouse aqui, ó. Tá vendo que essa hélice está exatamente nessa posição? Ela vai girar. Só que ao mesmo tempo que ela gira, eu tô gravando, eu tô tirando foto. Então, ela deu uma volta, eu tirei uma foto. Ela deu mais uma volta, tirei mais uma foto. Ela deu mais uma volta, tirei mais uma foto. Você tá vendo que daí, no vídeo, vai aparecer que ela ficou sempre no mesmo lugar? Mas por quê? Porque a frequência que eu gravei é exatamente a mesma frequência que a hélice girou. Aí eu tenho essa sensação, né? Aparece no vídeo que ela tá parada, mas não faz sentido algum ela tá parada, tá? E a lâmpada, então, na sua cabeça, né, ela está acendendo e apagando nesse exato instante, só que ela faz isso tão rápido, ela faz 60 vezes por segundo, tá? A frequência da energia elétrica das residências 60 Hz. Ela faz isso tão rápido que daí você não consegue ter essa percepção, né? Para você parece contínua, mas não é contínua. Não sei... Bom, é da minha época, né? Que eu acordava cedo no domingo. Aí era exatamente essa sequência, ó. Era o finalzinho de Globo Rural, só aquele tchauzinho. Aí depois tinha, deixa eu lembrar, era Auto Esporte, né? Lembram? Depois do Auto Esporte era a corrida, né? Tinha a Fórmula 1. E depois tinha o Esporte Espetacular, que daí tinha skate, tinha uns negócios muito loucos lá. Tá. Principalmente na Fórmula 1 também tem às vezes, mas principalmente no Auto Sport, quando tem aquelas corridas de carro que tem aquelas rodas maiores, aquelas rodas mais sofisticadas, né? Tem algumas vezes que você tá assistindo, aí o carro vai, né? Ele tá indo pra frente e você olha pra roda dele, a roda parece estar indo pra trás. Não sei se vocês já olharam dessa forma. Né? Você fala assim, meu Deus, mas o que será que tá acontecendo, né? É exatamente o mesmo efeito, só que daí agora a roda do carro ela gira mais rápido que a frequência de gravação. Daí no vídeo aparenta que a roda está girando para trás, mas é impossível, né? Imagina a roda indo para trás e o carro indo para frente. Você fala, gente, é o caso do Benjamin Button. Não, nada a ver. Beleza? Então, isso daí, ó, tanto do helicóptero quanto do carro, são efeitos devido à gravação, né, a frequência que você está gravando. E no caso da corrente que chega na nossa casa, é alternada, só que é um alternado muito rápido. Daí a gente não consegue ter essa percepção de mudança. Beleza? Deixa eu mudar aqui a tela. Isso. Então tá, a corrente contínua é uma corrente aí que tem sentido constante, e a corrente alternada é que possui sentido variável. Tá,
que é importante eu saber aqui, ó? A corrente contínua é aquela que é gerada por reações químicas. A corrente alternada é aquela que vem da... Assim, eu vou escrever, só que depois tem um conceito, né? Mas eu vou colocar de onde ela vem. A corrente alternada vem de uma variação no fluxo magnético. Então essa aqui é lá no finalzinho, a gente vai estudar depois, mas aproxima um ímã, afasta um ímã, aproxima um ímã, afasta um ímã, aí essa mudança de fluxo faz aparecer essa corrente alternada, que se opõe a essa variação de fluxo. Mas, para você saber, basicamente, né? Se é contínua, vem de alguma reação química. Se é alternada, vem de alguma mudança no fluxo magnético. Então você tem que ter ali um ímã que aproxima, afasta, um ímã que aproxima, afasta, para você ter essa outra corrente. Então, no caso da usina, né? A usina, ela faz corrente alternada. Então, você tem lá algumas turbinas, né? Você tem a água que cai, essa água faz a turbina girar. Aí você tem ali alguns ímãs que giram também, né? Que ela vai estar longe, ela vai estar perto. Que também é um princípio básico de como funciona uma usina. Mas por que eu passei isso? Olha só, ó. Já veio em prova perguntas que o aluno fala assim, gente, mas como que eu vou saber um negócio desse? E aí que eu entro de novo. O conceito é sempre o mais importante. Prova da UEM, primeiro dia, vocês sabem que misturar com biologia é paixão dos caras também, né? Caiu uma questão que ele falava de um peixe, que o peixe chama poraquê. Deixa eu até pesquisar aqui, quer ver? Peixe poraquê. Conhece? Não. É aquele peixe que acende, né? Aquele peixe que dá choque e tal. Beleza, o peixe elétrico, né? Ele falava de que classe que era esse peixe, como que ele funcionava e tal, mas em uma das alternativas ele perguntava se a corrente que passava nesse peixe era uma corrente contínua ou era uma corrente alternada. E aí, o que você responderia? Ou você pode pensar no vagalume também, né? O vagalume tem corrente para acender a bunda dele ali, né? Mas enfim, basicamente a mesma coisa. A bateria, a pilha, elas vêm de uma reação química, né? Você tem uma reação química ali, de oxidação e tal, que faz com que você tenha essa corrente elétrica. O que eu falei? Reação química faz corrente contínua. O peixe é internamente uma reação química, né? Então, com certeza, a corrente que ele gera é uma corrente do tipo contínuo. Para ser corrente alternada, tem que ser uma corrente forçada. É você ir lá fazer um ímã aproximar, um ímã afastar para você ter essa corrente. Beleza? Então, se é reação, independente do animal que ele inventar, acabou de achar um animal que não sei aonde e tal, que daí ele está acendendo, está fazendo alguma coisa. Se for a partir de reação química, é porque essa corrente ela é contínua, tá? Se for ali uma variação do fluxo magnético, aí essa corrente ela é alternada. Beleza? Aí aqui tem que colocar os gráficos, né? Bora lá então, ó. Vou desenhar 3 gráficos diferentes. Aí só com a cara dele eu quero que você faça a conclusão. Se a corrente ela é do tipo contínua ou se ela é do tipo alternada. Então aqui ó, corrente e tempo. Aí como eu tenho essa ferramenta, né? A gente faz uso dela. Ctrl C, Ctrl V. Fazer 3. Não veio inteiro, né? Aí. Beleza, aí os gráficos são esses, ó. Você tem aqui um gráfico assim. Você tem um gráfico assim. E você tem um gráfico assim, ó.
Mas, ó, essa aqui eu fiz ela como se fosse um MHS, né? Como se fosse ondinhas. Mas não precisa, tá? Ela pode ser uma corrente triangular, ela pode ser uma corrente do tipo liga e desliga. Existem infinitos tipos de correntes, com nomes diferentes, né? Mas aí só a cara dela já te faz lembrar. Então, triangular alternada, quadrangular alternada. Só que o importante é saber o que é contínua e saber o que é alternada. Vai lá, desses gráficos aí que a gente pode afirmar. A 1 bem fácil, né? E a 3 bem fácil. E a 2? Também bem fácil, né? Só que toma cuidado com a diferença entre as palavras contínua e a palavra constante. É totalmente diferente. Constante é sempre o mesmo valor. Contínuo é sempre o mesmo sentido. A primeira é sempre positiva, não é? Ó, sempre positiva e o mesmo valor. Então essa aqui ela é contínua e no caso também é constante. Ela é as duas. A segunda, ó, tá vendo que ela também é sempre positiva porque ela está sempre acima do eixo dos tempos? Sim, né? Ela é sempre positiva, então tem sempre o mesmo sentido. Então ela também é uma corrente contínua. Só que ela não é constante, né? Ela está aumentando ali a quantidade de carga que está passando. E a última que a gente tem aqui, ó, ora ela é positiva, ora é negativa, ora é positiva, ora é negativa. Então essa outra corrente aqui, ela está mudando o sentido, essa outra corrente aqui, ela é alternada. Beleza? Tranquilo? Então tem aí as correntes contínuas e as correntes alternadas. E aqui é legal a gente colocar um princípio. Não, um princípio não, na verdade é uma propriedade gráfica, porque assim, ó, a gente não falou que a corrente é o tanto de carga pelo intervalo de tempo? Então, se eu faço a multiplicação, ó, de corrente vezes o intervalo de tempo, o que isso aqui resulta? Isso aqui dá carga, né? Então, olha só, esse aqui bem fácil de enxergar. Se eu pegar qualquer ponto aqui do gráfico e faço a projeção dele aqui embaixo, ó, isso aqui dá um intervalo de tempo e essa altura aqui dá minha corrente, não é? Então, se eu faço essa área aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho base vezes altura, que é corrente vezes tempo, né? Então, eu tenho carga. Então, ó, o que eu posso afirmar? Que qualquer tipo de gráfico, não interessa, pode ser esse aqui também, ó. Em qualquer tipo de gráfico, desde que seja corrente em função do tempo, a área embaixo da curva, né? Lembra que curva é uma palavra genérica, a área embaixo da curva é igual à carga que passou naquele fio. Beleza? Então a área é igual a carguinha. De novo, né? Falando a mesma coisa, mas falando de novo. Tem livro, assim, a maioria dos livros, coloca esse símbolo aqui, ó. Eu não coloco, porque se eu não falo o que é, você fala que é aproximado. Não é de aproximadamente, é um N que fica aqui em cima. O N é para você não misturar as coisas. A área é metro quadrado, né? E carga é coulomb, então uma coisa igual a outra. Não. A área do gráfico, né? É base vezes a altura dele. E isso é igual a carga. Então por isso que eu não coloco aquele Nzinho ali, tá? Só para não ficar aproximadamente. Mas saiba que a área é do gráfico e a carga que passou sobre ele. Beleza? Fechou?